Gavião do Norte garantido no mata-mata da Série D. E muitos torcedores vão dizer com toda razão que o Manaus não fez nada além da sua obrigação em se classificar, porque o Manaus tem uma tradição boa na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, muito embora no ano passado tenha se classificado com um certo sufoco. Não foi tão diferente esse ano, porque ele conseguiu a classificação só na última rodada, mas assim, chegou numa situação um pouco mais tranquila, né? Já estava no G4, aquela coisa toda, e com toda a pinta que ia se classificar, né? E essa classificação foi consolidada depois de uma vitória de 1-0 em cima do Trem do Amapá, com o gol do Vitinho, né? O time ficou em terceiro lugar no grupo A1, mas o mais importante é que se classificou. O adversário para o mata-mata, qual é? Vai ser um velho conhecido do Manaus, o Imperatriz. Mas antes, vamos dar uma escutada aqui no que disse o técnico Renatinho Potiguar depois dessa classificação que foi conquistada em casa, né? Vamos ouvir. Primeiramente, queria agradecer a Deus por tudo, né? Não é fácil essa divisão que a gente está no momento, né? A gente chegou num momento aqui fora do G4, né? Então, mudança muito no elenco, né? Do primeiro jogo para esse jogo agora, basicamente poucos jogadores, do meu primeiro jogo agora para esse de hoje, poucos jogadores atuaram. Então, há uma mudança, né? Trocar o pneu do carro andando durante a competição e não é fácil, há desgaste no início, né? Há maus resultados, há muitos erros. Né? Então isso fez parte do nosso processo nessa classificação. Agora, nesses últimos 4 jogos, a equipe começou a ter uma cara do que eu gosto. Né? Uma equipe bem segura na fase defensiva e uma equipe que tem marcado 2, 3 gols, né? Nas últimas 4 partidas, né? 2, 3, hoje foram 1 gol, mas poderia ter sido mais. Então a equipe começa, dentro do modelo de jogo, em todas as fases do jogo, ter um equilíbrio maior. Né? Na bola parada defensiva, muito bem, na ofensiva. A gente tem feito muitos gols de bola parada, apesar que hoje a equipe do Trem é muito, muito alta, então dificultou bastante. Né? Mas a gente está feliz pelo desempenho e principalmente Série D é muito momento, né? Nesse momento que a gente chega na segunda fase, chega num momento equilibrado, num momento de crescente, né? São 4 jogos, 3 vitórias, então isso é importante e nos dá confiança e confiança para o grupo também. Renatinho está certíssimo, né? Chegou, conseguiu dar uma arrumada legal na casa e agora, né, vai para aquela parte gostosa da competição, né? Aquela parte que a gente mais gosta, que é o mata-mata. E esse mata-mata quis o destino que fosse contra o Imperatriz e, como eu disse para vocês, um velho conhecido, porque o Imperatriz, assim, o primeiro confronto que o Manaus faz com essa equipe do Maranhão é justamente em 2018, no jogo do acesso. Sim, quando o Manaus disputou a Série D pela primeira vez, ele já teve de cara essa chegada ao jogo do acesso e foi contra o Imperatriz. O jogo de ida foi lá no Maranhão, o jogo de volta foi aqui e foi um jogo muito emocionante, onde o Manaus consegue vencer e consegue levar a partida para os pênaltis. Foi um jogo emocionante, mas a disputa por pênaltis foi decepcionante, dados os erros que os jogadores do Manaus cometeram, e acabou com isso classificando o Imperatriz para o acesso, né, para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2019. Lá ficou em 19, o Manaus conseguiu subir no ano seguinte, em 19, naquele jogo histórico contra o Caxias, e as duas equipes se encontram no Campeonato Brasileiro da Série C de 2020. Só que aí, pessoal, foi uma verdadeira tristeza que a gente viu do Imperatriz nesse campeonato, porque foi um campeonato totalmente desastroso, a equipe teve um rendimento horroroso, sabe, e acabou rebaixado naquele ano, e coincidência ou não, o último jogo que o time fez naquele campeonato foi justamente contra o Manaus. O time já eliminado, né, já rebaixado da competição, apenas cumpriu tabela. O Manaus também não ia avançar de fase, não conseguiu se classificar. E naquele jogo, aquela coisa, rodou o time, né, botou o time mais alternativo e mesmo assim conseguiu vencer o Imperatriz. Então acho que vai ser um jogo muito interessante para a gente ver, dado esse contexto histórico, dado o fato das equipes se conhecerem. E eu acho que é aquela coisa, o Manaus
Ele não fez uma grande campanha, diferente do ano que subiu, né, que pulverizou a primeira fase, fez uma primeira fase excelente. Esse ano não conseguiu fazer, né, muito parecido até com o ano passado, com as dificuldades que teve para passar de fase. Mas aquela história, gente, o jogo está aberto, e no caso do Manaus, assim como o do Manauara, que eu vou falar no outro vídeo, eu acho que são equipes que podem até conseguir o acesso, mas que elas vão ter que sofrer bastante nesse campeonato, porque nenhuma das duas, né, e aqui falando especificamente do Manaus, ninguém sobrou na primeira fase. E sobrar na primeira fase, eu vejo até como um requisito muito importante, porque você consegue estar com um nível maior, e esse nível maior vai ser muito importante quando você começa a disputar os jogos com equipes de outros estados. Então a gente não viu isso do Manaus, mas é aquela história. Se for na garra, se for na vontade, se for no tesão, pode ser que dê bom. Eu espero que a gente suba alguém, né? A torcida do Manaus com certeza aí vai estar nessa torcida para que o time consiga fazer história mais uma vez e voltar sim para o Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos que o futebol não para.